Boa noite a todos. Primeiramente, agradecer a presença dos nossos convidados, agradecer a professora Nazaré Maciel, coordenadora do Econ Público, ao Econ Público, por disponibilizar essa participação, tanto da academia quanto da sociedade, para o desenvolvimento acadêmico e social. Então, a pandemia, ela chegou no Brasil em março, começou final de 2019, chegou ao Brasil em março. E com a pandemia, ela trouxe uma reviravolta, agravou a situação no Brasil, muitas pessoas perderam seus empregos, ela atingiu consideravelmente, principalmente, os autônomos e informais. E diante desse cenário, muitas pessoas, seja pela necessidade, seja para aumentar a renda, ou seja, vislumbrando um novo nicho de mercado, resolveram empreender e serem donos de seus próprios negócios. Entretanto, quando alguém surge com o sonho, ou a necessidade, ou a ideia de um novo negócio, por melhor que ele seja, somente o sonho não é o suficiente. É importante que ele saia do sonho, ele chegue no papel e ele tome proporções maiores. Ele tenha metas, tenha um planejamento, tenha uma análise de risco, e para que se inicie um novo negócio. Então, é nesse contexto que entra os setores, as esferas públicas, seja ela federal, estadual ou municipal. E o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, SEBRAE, que é a entidade que guarda essa missão de fomentar o empreendedorismo do Brasil, ela tem essa missão muito bonita. Então, o empreendedor é aquele que inicia um novo negócio. E para falarmos sobre o fomento ao empreendedorismo em tempos de pandemia, vamos contar aqui com a presença do seu Olavo Júnior. O senhor Olavo Júnior é graduado em Ciências Contábeis, é o gerente do SEBRAE, do Escritório de Cinema, Rio de Janeiro, e também o senhor Marcelo Pierre. O senhor Marcelo Pierre, graduado em Psicologia, é secretário da Indústria, Comércio, Turismo e Mineração da Prefeitura de Capanema. Nada melhor para falar sobre esse novo contexto e trazer duas pessoas tão importantes para o empreendedorismo na nossa região, também como trazer duas formações importantíssimas, né? A psicologia e a contabilidade, a administração aqui para fazer esse leque, juntar e somarmos para falarmos sobre isso. Então, estou muito feliz e passo a palavra a vocês. Boa noite. Primeiramente, eu gostaria de agradecer imensamente ao convite da Econ Público, né, em nome da nossa professora Nazaré, que nos fez aí a recepção desta noite. Agradecer o convite da própria UFRA e sempre se colocar à disposição da própria sociedade, né, no que é necessário, no sentido de trazer o conhecimento do empreendedorismo na nossa região. O escritório regional Caeté atende aí 19 municípios da região, né, temos aí um desafio muito grande, né, em poder levar o conhecimento a esses empreendedores, principalmente agora nesse momento aí de pandemia. Mas antes disso, eu gostaria de deixar meu grande abraço aí ao nosso parceiro, né, Marcelo Pierre, ao qual temos aí vários trabalhos que fizemos conjuntamente, no sentido, né, do desenvolvimento, né, do comércio local, ou seja, desenvolver empreendedorismo na nossa cidade. Eu posso começar falando um pouquinho, na verdade, se a gente fala em fomento a empreender, a gente não pode esquecer dos comportamentos empreendedores, né? Então, David McLand já falava isso há muito tempo atrás, que fez todo esse estudo, né, desses comportamentos. Então, se a gente fala em momentos de crise, se a gente fala em pandemia, não é a primeira vez que a gente vivencia isso, na verdade, né? Na história aí nós temos a gripe espanhola, nós temos aí a questão das guerras, enfim. Então, todos esses cenários, né, que aconteceram, né, ao longo dessa história, nós tivemos pessoas que souberam atravessar esse processo. E como se atravessa, né, toda essa questão,
de fato, estudando e colocando em prática esses comportamentos empreendedores. Então, se eu falo, na verdade, né, de uma pessoa que empreende hoje, né, por necessidade, já que você começa falando, né, dessa questão aí, que as pessoas estão passando pelo momento de dificuldade, né, a gente sabe que a transformação digital ela tem acontecido numa celeridade muito grande. E eu posso colocar até o próprio Sebrae, né, como uma experiência positiva, no sentido de poder, né, atender esse empresariado à distância. Em relação ao ano passado, nós tivemos aí um crescimento de 40% em nossos atendimentos a esses empreendedores. E eu começo falando um pouquinho, né, com relação a algumas dicas que a gente pode dar, né, a essas pessoas que queiram empreender ou que já estão empreendendo, na verdade. Então, assim, nós temos uma gama muito grande de informações, né, na internet. Claro, não são todas, na verdade, que são salutares, né, que você deve confiar. Mas nós temos alguns sites, né, e aí eu posso citar o meu site, na verdade, o meu site no sentido de dizer da minha empresa aí do Sebrae. Nós temos muitos materiais interessantes para que as pessoas possam, né, vasculhar, pesquisar e colocar em prática todo esse conhecimento. Nós sabemos que essas pessoas que estão passando por esse período, né, principalmente aí vamos colocar os últimos empreendimentos que começaram a funcionar, né, que foram principalmente os do serviço, e aí eu coloco especificamente aí bares, hotéis, né, e restaurantes, estão chegando até o final com relação aos prestadores de serviços, né, os cantores e da economia criativa. Então, esses vão ser os últimos, né, a voltar a trabalhar, ou seja, colocar o seu serviço para que ele possa ter uma renda. Então, essas pessoas, né, precisam se reinventar, né? Elas precisam mudar as suas atitudes diante dessas dificuldades. Eu vou colocar como experiência aqui uma empresa de Bragança, que era uma malharia, que fabricava uniformes, e ela teve que passar, né, por uma situação de transformação. Ou seja, dentro da oportunidade surgida, nós sabemos que nós tínhamos uma necessidade de utilização de máscaras. Mas não era uma máscara qualquer, na verdade. Então, era uma máscara mais personalizada. Então, ele transforma uma dificuldade, né, em uma oportunidade. E hoje ele está aí, né, agradecendo e rindo, né, dizendo que o faturamento dele aumentou muito mais em termos da pandemia. Então, essa pessoa que quer empreender, né, que quer começar o seu empreendimento, que ela possa começar de maneira segura, né, que ela procure realmente o Sebrae está à inteira disposição, né, das pessoas que nos buscam, através ainda do home office, estamos aí prestes a abrir as portas para atender presencialmente a partir do dia 1º, né, de agosto, mas ainda estamos vendo essa questão ainda de se está crescendo ou declinando, né, o número de casos, não só aqui em Capanema, mas também na própria região. Então, assim, eu deixo aberto, né, para que a gente possa, de fato, buscar, né, conhecimento e transformar essas nossas atitudes, não ficar, né, no marasmo, que a gente possa transformar, de fato, essa nossa questão em um passo à frente, né, sair dessa questão de sempre estar no momento de reclamação e partir para a ação. Então, isso é que faz a diferença, né, do empreendedor. Ele não nasce, né, com todas essas características, né, como eu falei anteriormente, estudadas já por David McLeod. A gente pode, de fato, aperfeiçoá-las, né, a cada dia. Então, assim, a gente sabe que nesse momento de pandemia, né, muitas das vezes, esse empresário precisa fazer uma renegociação, ele precisa ir ao banco, né, ele precisa tomar o primeiro passo para que ele possa enfrentar, fazer uma renegociação, enfim, ele precisa agir, né, ter atitude para não ficar, né, desse marasmo, no sentido de ficar só reclamando. Então, só para ilustrar essa situação da reclamação, eu coloco aqui como experiência um empresário em Salinas, né? Não vou citar nomes porque é falta de ética, né, falar sobre empreendimento, mas eu posso falar da experiência dele. Ele tinha uma situação, né, de que ele queria colocar um empreendimento, né, agora no mês de julho, mas dentro, né, do decreto ele não poderia atuar, ou seja, abrir as suas portas. E ele passou quase 15 dias, né, batendo na mesma tecla. Ok, a persistência faz parte, né, das características empreendedoras, mas persistência até certo ponto, mas olhe outros cenários, né, olhe outros leques.
Então, a partir daí, ele começa a verificar, claro, com a ajuda, né, do próprio Sebrae, que existia, né, outras fontes que ele podia também fazer recurso, né, ou seja, faturar durante o momento de pandemia, especificamente aqui no município de Salinópolis. Então, ele era um empreendimento, né, vamos colocar de moda, e aí ele acabou, na verdade, transformando o seu espaço em um grande momento aí de lazer, especificamente para as crianças. Uma coisa que deu muito certo, e ele agora, né, está de fato aí faturando. Então, assim, mostrando mais uma vez que tudo depende, e eu falo como ponto de partida, sempre a questão dos comportamentos empreendedores. Então, é dessa forma, né, que funciona. E como é que o Sebrae, né, durante a pandemia, teve essa proximidade tão grande dos brasileiros, no sentido que eles pudessem, né, se sentir um pouco mais seguros, né, para atravessar todo esse processo de pandemia. Nós sabemos que nós já estamos aí, de repente, num momento de declínio, né, com relação à própria doença, mas mesmo assim ainda enfrentamos, né, algumas situações econômicas no nosso município e também na própria região. Então, o Sebrae, né, logo que começou em março, o Sebrae começou as suas atividades e principalmente abriu um leque aí, né, de consultorias voltadas aos empreendedores, principalmente aqueles que não sabiam, né, de repente, trabalhar com delivery, não sabia trabalhar com as redes sociais, não sabia trabalhar com alguns canais, né, de distribuição. Então, foi aquele momento ali de poder massificar muito esse conhecimento de forma gratuita. Então, tinha muita consultoria online gratuita, muitos cursos, né, muitos webinars, né, muitas palestras com pessoas renomadas, né, a nível de Brasil. E hoje ainda continuamos, né, com essas consultorias gratuitas e algumas, né, que têm uma contrapartida muito pequena, né, do próprio empresário, se ele quiser algo muito mais específico para que ele possa atravessar esse momento, né? A gente sabe que, à medida que ele vai abrindo as portas, surgem outras necessidades, né, que ele precisa sanar, que ele precisa ser contemplado, né, com esse conhecimento. Até para nós, né, também enquanto empresa, foi uma grande surpresa para que a gente pudesse reaprender a trabalhar em home office, né? E mesmo assim, o rendimento do próprio funcionário, esse acompanhamento que nós fazemos diário, né, com esses atendimentos, nós tivemos um crescimento aí bem positivo, né, em relação a esses atendimentos. Primeiramente, eu gostaria de falar isso, né, e depois a gente troca aí um bate-papo em relação ao que o Sebrae tem ainda mais para oferecer para as pessoas, e a gente abre aí para esse debate um pouco maior, né, com relação de como enfrentar esse momento aí de pandemia. Eu poderia citar muitos exemplos que eu acho que fica muito mais rico, né, para todos nós, e aí trazer muito mais próximo, né, de todos nós aqui, é o que acontece na nossa região, que tem acontecido, né, com alguns empresários que mudaram, de repente, até de ramo, né? Nós temos aqui em Capanema, também não vou citar nome, mas quem acompanhou, né, viu, né, empresas, de repente, que vendiam móveis e que, de repente, agora tem um empório, né? Outras que acentuaram, né, o seu trabalho via delivery, até empresas não só do ramo de alimentação, né, mas do ramo de móveis, enfim, várias outras pessoas acabaram, né, se adequando a esse processo e começaram a se modernizar. Então, assim, hoje a gente já vê pessoas utilizando alguns aplicativos, né, de e-commerce, de delivery, que facilitam muito a vida, né, do próprio empresário, mas eu digo mais especificamente a questão do cliente. Até porque nós, né, estamos necessitando muito mais, de repente, dentro da nossa própria casa, que sejam ofertados esses serviços cada vez mais de maneira especializada, né, de maneira muito mais personalizada para o cliente que está buscando esse serviço, ou produto ou serviço, na verdade, na região. Então, muitos dos mercados acabaram se adaptando também a essa questão, estão se adaptando, alguns, de repente, precisam ter um pouco mais de cuidado, né, com relação, não só ao cuidado do seu funcionário, mas também com relação ao próprio cliente, que a gente tem acompanhado esse processo, né, e visitado alguns desses empreendimentos. Então, só para ilustrar, esse ano, em parceria, aí, o próprio Marcelo também está nesse plano,
Nós não vamos deixar de fazer, de repente, um grande evento que Capanema tem, e aí a gente começa a pensar e trazer também para esses empresários que representam essas entidades, e aqui eu coloco o CDL, de fazer um evento, né, como Liquida Geral grande, dentro de uma plataforma digital, né, do Sebrae, que coloca à inteira disposição desses empresários que querem e não querem deixar que não aconteça, né, esse grande evento no município de Capanema. Mostrando mais uma vez que nós precisamos nos adequar, né, a toda essa questão de pandemia. Ela veio, na verdade, para nos dar um grande salto, um grande acelerador, né, de desenvolvimento. Então, nada mais será como antes. Nós vamos ver aí, mesmo que passe a pandemia, nós aprendemos muitas coisas, né? Entre o on e o off, né, vai ficar muita coisa que os empresários precisam reaprender e se adequar a esse novo momento, né, a essa nova era que chegou principalmente com relação ao e-commerce. Ok? Estou aqui à inteira disposição de todos vocês. Ok, senhora Olavo. Muito interessante essa sua fala aí sobre... vou até usar aqui a fala do Darwin, quando ele disse que não é o mais forte que sobrevive, mas o que melhor se adapta às mudanças. Então, nada melhor do que nos adaptarmos a essas mudanças. Porque só para complementar, porque todas as pessoas acham que a transformação digital ela está na máquina, né? Ela não está na máquina, na verdade ela está na atitude, né, de cada ser, de cada empreendedor, a se adaptar, né, da melhor maneira possível às transformações que estão acontecendo. Se ele não se adaptar, com certeza, como Darwin, né, ele vai sair, infelizmente, desse processo. Ele vai ser vencido, né? Ele vai ser engolido, na verdade, infelizmente. Sim. E a tendência mundial é termos os processos mais automatizados. Menos trabalho e mais automatização, principalmente pelos meios digitais. Hoje nós temos empresas que sobrevivem 100% digital. Então, vamos trazer aqui, convidar o senhor Marcelo Pierre para falar um pouquinho sobre a realidade de Capanema. Boa noite. Marcelo. Boa noite. Eu quero, inicialmente, cumprimentar a UFRA pela atitude dentro desse processo de reinvenção, que conseguem, com essa live, manter o calendário da jornada e do encontro. Agradecer os mediadores, a Cristina, a professora Nazaré, Maciel, e todos os docentes que participam, e dizer que fazer parte desse momento com a comunidade científica da UFRA de Capanema, eu espero que as informações que a gente vai tratar aqui possa agregar nos cursos que aqui participam, e dizer que a gente viveu a pandemia enquanto poder público. A responsabilidade sobre os entes municipais públicos foi suprema. Por quê? Porque coube aos municípios se apropriar da situação de pandemia, das informações epidemiológicas e tomar decisões, inclusive para regular a atividade comercial, principalmente do considerado comércio não essencial. E olha, para a gente que só ouvia falar em pandemia nos livros de história, foi muito desafiador, principalmente para o poder público. Mas eu acredito que a gente tem que fazer jus à posição que cada um de nós estamos, seja o professor, seja o gerente do Sebrae, que eu cumprimento como um grande parceiro, inclusive no período de pandemia, o Olavo e toda a sua equipe, e
dizer que esse momento, ele foi, a expressão que eu sempre utilizava é de que foi momento desafiador. Como é que o mundo desacelera? E aí eu tenho crenças divinas sobre isso. Acredito que não é dissociado de uma determinação suprema da divindade, mas isso é uma questão particular. E a gente teve o desafio de tomar as atitudes e as decisões para fazer esse enfrentamento. Eu cumprimento agradecendo, mesmo que não participando da live, o nosso gestor municipal, o prefeito Chico Neto, porque teve a extrema responsabilidade de seguir e transformar as orientações epidemiológicas em decretos bem elaborados, decretos que foram produzidos pela assessoria jurídica da prefeitura com muita responsabilidade e também busca de conhecimento para que as decisões pudessem ser dentro do razoável, do assertivo. Até porque a consequência dos decretos que a prefeitura editou, ela impactava na restrição da atividade comercial de muitos, principalmente do comércio não essencial. E olha, eu não sei se viverei momento mais sufocante na minha vida do que eu vivi na condição de fazer a interlocução do comércio, do setor produtivo com a prefeitura. Porque, embora a gente tivesse feito diversas ações de enfrentamento da pandemia e voltada para o empreendedorismo, eu confesso aqui a todos vocês que o desafio de fazer a interlocução ela foi o desafio maior. Por que maior? Me permitam explicar esse detalhe, ilustrar o que eu estou falando. Imagine você que constituiu um comércio de forma lícita, com uma história de luta, de superação, aonde houve crises, superações e crescimentos de um determinado comércio, e no momento de pandemia você tem que dizer a este comércio que durante o período de X a Y, essa atividade terá que trabalhar apenas e tão somente na modalidade delivery e ou retirada no comércio. E aí, quando você estabelece essa decisão, ainda bem que em sintonia com o mundo que fez o mesmo, esse comerciante que tem a sua atividade prejudicada, ele entra num processo de inconformismo e de questionar as decisões da prefeitura. E tudo isso a gente viveu. Mas cada comerciante, cada pessoa teve na Secretaria de Indústria e Comércio um ouvido e uma fala explicativa do porquê das decisões. A gente sofreu juntos e dialogamos durante todo o período de pandemia, que ainda não saímos, mas agora, pelo menos, a atividade comercial ela vem se restabelecendo. E aí, como é que a gente faz ações voltadas para o empreendedorismo no momento de desaceleração e no momento de isolamento social? Este foi o desafio posto. Como fazer isso? Como é que você fomenta o empreendedorismo se você tem a recomendação do isolamento social e do distanciamento? Eu acho que foi o bom é que nos tornou mais criativos.
qual foi o primeiro produto que a Prefeitura de Capanema criou, fomentou para que pudesse acontecer. E Capanema saiu na frente, inclusive foi repercutido no jornal de maior circulação do estado do Pará, que foi a produção de máscaras. A Secretaria de Indústria e Comércio, ela fez um chamamento público de costureiras e malharias. Esse chamamento pedia contato, modelo, ilustração. A Secretaria, com base nas informações do Ministério da Saúde, nós dávamos o padrão que precisava ser seguido para a confecção dessas máscaras. Depois que nós coletamos as informações do chamamento público, nós formatamos um catálogo digital, fizemos a primeira edição, depois fizemos a segunda edição, e aí nós cadastramos costureiras e malharias em Capanema de tal modo que tanto a população de Capanema passou a ter uma opção de compra qualitativa de máscara, como Capanema, através desse ato de fomento ao empreendedorismo, forneceu máscara para diversas cidades da região, inclusive para a região metropolitana, que logo no início da pandemia não se encontrava mais máscaras nas farmácias, enfim, estava um produto escasso. E com essa ação que a Prefeitura de Capanema fez, ela possibilitou que o único produto, com exceção dos alimentos, que não parou, era o produto que poderia a gente pensar em vislumbrar agregação de renda para a população. E olha, a gente comemora o resultado dessa ação, porque gerou negócio, gerou renda, e as máscaras hoje, toda a população teve acesso e conseguiu conviver com a pandemia também, com a cultura de usar a máscara. Eu vou falar aqui por Capanema, mas sei que isso foram em vários municípios, em todo o país, a cultura da máscara como forma de que não houvesse maior propagação do vírus do Covid-19. Então, associado a isso, a gente, constatando que os negócios só poderiam acontecer na modalidade remota, a gente também, através da empresa Stone, que é uma empresa de cartão de crédito, ela disponibilizou, ela criou um aplicativo chamado Compre Local, e disponibilizou de forma gratuita, e a Prefeitura de Capanema, identificando esse aplicativo, nós demos publicidade para este aplicativo, para que os comerciantes de Capanema, que estavam com as suas atividades abaladas e restritas, pudessem fazer uso desse aplicativo como maneira de driblar aquilo que era a paralisação da sua atividade. E foi também exitoso. Hoje o Sebrae criou uma ferramenta também, inclusive mais aperfeiçoada do que essa que a Stone disponibilizou, só que naquele primeiro momento nós não tínhamos ainda, o Sebrae ainda estava produzindo essa tecnologia, e a gente adotou e fizemos com que os comerciantes tomassem conhecimento, cadastrassem os seus produtos e pudessem fazer negócios com este aplicativo. Hoje, passado a crise maior da pandemia, eu dou um dado aqui para a comunidade acadêmica da UFRA e todos que estão nos ouvindo, de que o abalo de perda de postos de emprego em Capanema, nós fechamos o mês de maio ainda com saldo positivo. Nós tivemos uma perda de emprego nos meses de junho, de abril e maio,
de 152 desligamentos de emprego formal. Mas o nosso estoque de emprego, e essa é a nomenclatura utilizada pelo CAGED, nós tínhamos um estoque de emprego de 5.616 empregos formais no município de Capanema em janeiro de 2020, e no fechamento do mês de maio, foi o que a gente conseguiu de informação oficial, nós tivemos, entre as contratações de janeiro a maio e as perdas do período de pandemia, nós ainda tivemos um saldo de 5 empregos no município de Capanema. Essa realidade, ela não aconteceu na região de 15 municípios, porque já vinha numa linha descendente de emprego. E Capanema também tem um diferencial sobre a região. Capanema tem pouco mais de 1/3 dos empregos formais da região nordeste do Pará, correspondendo 15 municípios. O segundo município com maior número de emprego é Bragança e o terceiro é Salinas, sendo que estes tiveram saldo negativo neste período de pandemia, até maio. E o que é animador no caso de Capanema? É que no mês de junho nós não temos a informação oficial do CAGED, mas nós temos a informação do DIEESE de que o crescimento da economia no estado do Pará, no mês de junho, foi de 17%. E comparado o junho de 19 com o junho de 20 com junho de 19, o crescimento foi de 24%. O que eu quero dizer com esse número? Há em Capanema, assim como há no estado do Pará, uma tendência de retomada dos postos de trabalho a partir do reaquecimento da economia. E aqui a gente registra as políticas adotadas pelo governo federal, pelo governo do estado, através do Fundo Esperança, mas do governo federal muito fortemente, com auxílio emergencial, que realmente distribuiu renda para 60 milhões de brasileiros, e outras políticas públicas do governo federal, inclusive para as empresas de médio e grande porte, em relação à folha de pagamento, fez com que essa economia, e o Brasil parece que tem essa condição meio que mágica de superação, que a economia já dá sinais de que poderá estar retomando o aquecimento e a devolução dos postos de trabalho que foram prejudicados no período de pandemia. Então, a gente, em Capanema, nós tomamos muitas ações, inclusive não apenas na área da Secretaria de Indústria e Comércio, né? Foram tantas as emoções, vou aqui brincar com vocês, porque o poder público teve mais dificuldade, inclusive, de fazer o isolamento. Eu, no lockdown, no período de lockdown que foi estabelecido pelo governo do estado e que Capanema aderiu, a gente estava implementando o que a gente chamou de fila cidadã na Caixa Econômica, porque o comércio ele reclamava que eu estou fechado, o comércio não essencial dizia eu estou fechado, e o contágio do Covid-19 está acontecendo na fila da Caixa Econômica. Então, como tudo era situação, eram vivências novas, a gente não sabia que o auxílio emergencial ia ser operado por uma única instituição financeira, como é o caso da Caixa Econômica. Então, as decisões e as reações proativas do governo municipal eram para ir resolvendo as situações que tudo era novo.
Aí fizemos a fila cidadão, que era, colocamos tendas em frente à Caixa Econômica, solicitamos, apelamos para a instituição Caixa Econômica adotar o critério das senhas para atendimento das pessoas, porque tinha gente que ia para a fila que nem atendido era, que nem perfil tinha para receber, e com a adoção da senha foi um remédio para diminuir aquela aglomeração que acontecia em frente à Caixa Econômica. Então, repito, foram assim muitas emoções e muito temor, porque a gente tinha que trabalhar para proteger a população enquanto poder público, as ações de saúde pública, de vigilância sanitária, e também tinha que se proteger do vírus como pessoa, como ser humano, pai de família. Então, eu digo que o meu couro está grosso para qualquer outra situação que a gente possa vir a viver e enfrentar nesse contexto no nosso país. Então, eu quero me colocar aqui aberto às provocações de questionamentos. Quero cumprimentar o SEBRAE por ter operado de forma ativa o programa Fundo Esperança, implementado pelo governo do Estado. Esse Fundo Esperança, como a gente tinha o papel de fazer com que pudesse chegar nos nossos comerciantes de Capanema, nós gravamos um vídeo juntamente com o superintendente do SEBRAE, o Rubens, para poder a população de Capanema se cadastrar de forma célere, para que pudesse conseguir viabilizar esse empréstimo, principalmente para as pessoas que ficaram de portas fechadas. E aí, por isso que eu reforço esse cumprimento ao SEBRAE Capanema, porque muitos CNPJs de Capanema tiveram sobrevida financeira para fazer frente às despesas desse período, graças a esse fundo e o fato de Capanema ter sido ágil na busca desse fomento que foi viabilizado através do Bampará e tendo o SEBRAE como a instituição que filtrou as pessoas que poderiam ter o acesso. Marcelo, a exemplo do que o senhor falou, nós temos em Capanema o projeto de revitalização da área comercial, e é o Revita. E com ele fez com que empreendimentos que já estavam instalados na região pudessem dar continuidade, como também trazer, até mesmo em tempos de recessão e de pandemia, novos empreendimentos. Eu queria que o senhor falasse qual a sua expectativa, qual o seu posicionamento e perspectiva de crescimento com esse projeto para a região. Não só para Capanema, mas para a região. Eu só quero fazer um reparo. O programa que tem atraído investimentos privados para Capanema é o programa de atração de investimentos estabelecido pela Prefeitura e gerenciado pela Secretaria de Indústria e Comércio. O projeto Revita, ele é um projeto que nasceu dentro do SEBRAE. O SEBRAE ele dialogou com os atores dali do comércio oriental, central e ocidental do mercado, e mais aqueles atores comerciais daquela praça, onde era a Praça do Táxi, elaborou um projeto arquitetônico e conceitual, foram buscar uma experiência em outro estado que tem um projeto com o mesmo perfil, e quando nós assumimos a gestão, em 2017, eu e o prefeito Chico Neto fomos até o SEBRAE, o Olavo apresentou este projeto para a gestão concebeu esse projeto e fez a captação do recurso para a sua implementação. Hoje o projeto Revita está com 80% da sua obra concluída
e será entregue em breve. Nós tivemos aqui o olhar da Secretaria de Indústria e Comércio sobre o Revita e outros empreendimentos em Capanema, como o senhor Marcelo Pierre explanou. Eu gostaria que o senhor nos repassasse a visão do SEBRAE sobre esses empreendimentos na região. Vamos lá. O SEBRAE... Pode terminar, por favor? O projeto e os outros empreendimentos, então. Veja bem, nós temos algumas iniciativas, né, não só com a Prefeitura Municipal, mas também com o CDL, e outras também que a gente acaba operando, né, de forma, eu não vou dizer só porque a gente tem um empresário do outro lado também que necessita do SEBRAE. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar, viu, Marcelo, aí pelo seu trabalho, e dizer que essas atitudes que eu comecei falando lá no início, né, dessas atitudes empreendedoras, ela não só está, né, na questão do empreendimento, mas ela também está no intraempreendedorismo, e é isso que você faz muito bem, né? Por isso que eu parabenizo você nesse sentido. Então, assim, como é que você vai fazer qualquer tipo de negociação, que também é um comportamento empreendedor, né, de persuasão, sem levar nenhum dado em mãos? Então, veja o quanto é importante, né, fazer levantamentos da região em números para que a gente possa apresentar aonde quer que esteja para captar recurso, né, para captar investimento. Então, assim, mais uma vez, parabenizo, né, a Prefeitura Municipal, né, o Prefeito Municipal e você, enquanto secretário aí, que tem essa visão macro, né, do que esteja acontecendo não só no nosso município, né, na nossa região, no nosso estado e também no nosso Brasil. Né? Buscar oportunidades é salutar, mas sem nenhum tipo de informação na mão, fica muito difícil você fazer qualquer tipo de negociação e chamar a atenção, né, dos empresários, né, afora, né, do nosso Brasil que querem, de fato, investir. E a gente sabe que em momentos de crise, muitas empresas estão, né, fazendo expansão. E nós temos empresas aqui em Capanema que estão expandindo para outros municípios, né? E aí eu cito algumas, né, no ramo não só de supermercado, mas também no ramo, né, de eletrodomésticos e móveis também. Mas vamos lá. O SEBRAE, né, como eu falei para vocês, vamos falar o nosso projeto mais próximo que nós temos aí, que as empresas já podem, né, estar se cadastrando. No mês de agosto, nós vamos ter um grande evento, né, a nível de estado, onde as empresas aí mais voltadas à questão, né, do vestuário, né, e acessórios, né, que poderão estar cadastrando seus produtos, né, na plataforma do marketing, Amazônia Marketing, e que possa fazer negócios. E quando a gente fala, né, numa plataforma, eu estou saindo do meu universo, né, de Capanema e estou abrindo a minha vitrine, né, para outros municípios e também para outros estados. Então, com o advento da pandemia, nós temos que nos reinventar e saber que não existe mais fronteiras, né, a nível de empreendimento. Então, isso aí transcende a questão dos nossos limítrofes, né, da nossa cidade. Então, o empresário tem que estar atento, né, a esses processos e se reinventar, né, buscar conhecimento, e o SEBRAE está à inteira disposição para ofertar esse conhecimento através, né, de webinar e também de alguns cursos gratuitos, né, para que eles possam colocar o seu produto nessa vitrine, né, virtual, e para que ele possa fazer negócio. E nós sabemos que, muitas vezes, o próprio empresário não sabe, né, utilizar esses canais de comercialização. E aqui nós estamos falando, né, em Facebook, né, Instagram e também no próprio WhatsApp. E aí nós temos até o WhatsApp Business, né? A gente sabe que esses empresários acabam fazendo muita, né, confusão da vida pessoal com a vida profissional, né, empresarial, utilizando o mesmo canal. Então, assim, cuidado, né, para aquelas pessoas que têm esses canais digitais, né, que faça essa dicotomia, né, que mude, ou seja, dissocie a sua vida pessoal da sua vida empresarial, nesse sentido, né, de estar nas redes sociais mostrando o que há de melhor, né, no seu produto ou no seu serviço. Depois que passar o mês de agosto, nós temos aí o mês de setembro, né, e nós estamos aí conjuntamente com o próprio CDL, fazendo um grande evento Liquida Geral dentro de uma plataforma, né, digital. Então, é outro projeto que nós temos aí grandioso. Viu, Marcelo, se nós acertarmos aí, que a Prefeitura é parceira e você também está nesse processo, se nós acertarmos e conseguirmos alavancar essas vendas, né, via esses canais digitais, pelo menos a 40% em relação à loja, né, física, ao off,
nós vamos ser case de sucesso a nível de Brasil, né, de um evento que vai rodar dentro de uma plataforma digital. Então, nós vamos aí fazer um gol aí de placa, colocando mais uma vez, né, Capanema aí no hall de conhecimento aprofundado de um evento que ele roda, a gente vai dizer assim, tanto roda como on como off, né? Então, mais uma vez aí, acaba o CDL e os seus parceiros levando esse conhecimento para outros municípios, até a nível de Brasil, né, o que tem feito aí esses empresários.